Em depoimento no Congresso na terça-feira, 17/12, Pedro Alberto Bignelli, coordenador-geral do Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais, CINMA, órgão ligado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, rejeitou a hipótese de que o óleo derramado no litoral brasileiro tenha saído do navio grego Bolbolina, da empresa Delta Tankers. Ele diz que a acusação da PF se parou em um relatório da empresa Ex-Tecnologias Geoespaciais. Antes da operação policial, segundo Bignelli, a empresa também contatou o IBAMA, com quem mantém um contrato de prestação de serviços, para apresentar o relatório. Na ocasião, diz ele, a ES condicionou a apresentação do trabalho à assinatura de uma ordem de serviço, que lhe permitiria receber um pagamento pelo relatório. Embora a prática não seja ilegal, ele diz ter estranhado a postura da empresa e as características técnicas do trabalho. Bignelli relata que negociou com a empresa para que, antes de pagar pelo material, pudesse ter acesso às imagens. Foi então que ele constatou que elas não tinham coordenadas geográficas e apresentavam uma coloração duvidosa, que ele jamais havia visto em 25 anos de carreira. A partir de então, ele diz ter realizado um trabalho em sentido contrário para identificar que não era óleo. Chegamos à conclusão de que era feição de clorofila. Segundo o Instituto, a investigação realizada pela PF analisa uma série de elementos relacionados ao derramamento de óleo que atinge o litoral do país, inclusive o relatório de execução Manchas de Óleo, produzido pela empresa HSX Tecnologias Geoespaciais. O IBAMA diz que não aceitou o documento pelos seguintes motivos: baixa qualidade técnica, custo desproporcional ao número de imagens analisadas, tempo despendido e o fato de que o trabalho de monitoramento da costa brasileira já estava sendo realizado pelos seus analistas. Em nota divulgada após o pronunciamento de Bignelli, a ES diz que em nenhum momento atribuiu responsabilidades, mas que apontou quais foram as embarcações que passaram pelas áreas que subsequentemente vieram a refletir as manchas. A empresa afirma ainda que utilizou seus serviços de processamento de dados espaciais para auxiliar, de forma voluntária, na detecção de possíveis manchas que se aproximavam da costa brasileira. A ES diz ter cruzado dados sobre a aparição de manchas com a movimentação de embarcações pela região. Idealmente, a identificação de manchas de óleo é realizada por meio de sensores do tipo SAR, sensores de abertura sintética, mas, como não havia imagens deste tipo disponíveis naquelas datas, foram utilizados os tipos e composições de imagens e dados disponíveis sobre as regiões-alvo. O pigmento, responsável pela cor esverdeada das plantas, também está presente em vários seres marinhos. É o caso, por exemplo, de parte das espécies do grupo protista, que agrega vários organismos que não se encaixam nos reinos animal, das plantas ou dos fungos. Biólogos identificaram a formação como uma enorme colônia de protistas da espécie Myrionecta rubra. A espécie realiza fotossíntese, ingerindo cloroplastos de algas.